Graça e paz, igreja. Boa noite para você, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite para toda a sua família. Com alegria, nós nos encontramos mais uma vez para este tempo de estudo da Palavra de Deus, estudando Atos dos Apóstolos. Já estamos no capítulo de número 19 e hoje faremos a leitura a partir do versículo 23 até o final. É um texto um pouquinho mais longo, mas vale a pena, a leitura do texto bíblico, porque a palavra de Deus não volta vazia e nós cremos no mover e no agir do Espírito Santo por meio desta palavra que tem sido bênção na nossa vida. Amém? Então vamos à leitura da palavra? Atos 19, 23. Demétrio excita grande tumulto. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que este ofício vem à nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, a ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo estes apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem porventura sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Amém. Vamos ter uma palavra de oração?
Deus de amor, graças te damos mais uma vez pela alegria e privilégio, Senhor, que nós temos de estar diante da tua santa, viva e poderosa palavra. Clamamos, ó Deus, pela tua misericórdia, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, ó Pai, as nossas vidas prostradas no teu altar. Mas, ó Deus, também clamamos que o Senhor, pela tua imensa graça e misericórdia, se manifeste a nós por meio da tua palavra, nos orienta, nos instrua, mostra-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada coração. Fala conosco nesta noite, alimenta-nos, ó Pai, capacita-nos, ó Deus, para sermos agentes, ó Deus, no teu projeto missionário. Fala com a tua igreja, tem misericórdia de cada vida, coloco a minha vida no teu altar, clamando a tua misericórdia e orando no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Houve grande tumulto. Hoje a gente tem visto, e hoje com essa questão de tecnologia, de equipamentos, né? Muitas pessoas têm em suas mãos um celular que filma, que grava. Os tumultos que acontecem hoje em várias, podemos citar nas instâncias do nosso país, né? Nas esferas políticas de forma, né, mais explícitas, que são televisionadas. As pessoas podem filmar, né, qualquer discussão, uma batida de carro, uma outra situação desagradável, uma desavença entre pessoas, no comércio, entre vizinhos. Todas essas situações, elas podem ser gravadas. Eu creio que se no tempo lá de Paulo houvesse já um celular, né, nós teríamos aí um bom filme, né, porque foi muito tempo de discussão que eles tiveram ali, foi um tempo muito grande de tumulto que aconteceu no meio deles, e esse tumulto está registrado aqui no livro de Atos, né, segundo Lucas, traz esse registro para nós, e a gente precisa entender e perceber que há vários tipos de tumultos, mas uma coisa é certa, a Igreja de Cristo, vira e mexe, tem aí um tumulto envolvendo a igreja. Não que a igreja seja ruim no sentido de estar tumultuando as coisas, mas quando a igreja se posiciona como uma igreja serva, igreja santa, igreja imaculada, igreja que está disposta a fazer a vontade de Deus, isso incomoda as pessoas. Isso incomoda aqueles que são contrários. Incomoda quando você começa a mexer aí naquilo que já está posto, né? Então as pessoas têm costumes, têm manias, às vezes esses costumes são ruins, são péssimos, e a igreja começa a chegar e mudar a forma das pessoas viverem, e isso incomoda as pessoas, né? Então nós precisamos estar atentos, porque quem se entrega à missão de Deus sempre enfrentará dificuldades. A caminhada cristã, ela é uma caminhada de dificuldades. As pessoas passam dificuldades em suas próprias vidas, né, e nas suas tomadas de decisão, e às vezes as dificuldades surgem pelo fato delas serem cristãs. Então você pode de repente trazer à sua memória situação em que você já foi afrontado por ser evangélico. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, cristãos e cristãs que são às vezes caluniados, que são às vezes provocados, sofrem escárnios. Então o cristão e a cristã, ela sofre no seu ambiente de trabalho. Então você não é cristão, então as pessoas acabam provocando o cristão, né, para se irritar. E às vezes as pessoas se irritam pelo simples fato de você ser cristão. Aquilo te incomoda. E a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Então, o Espírito Santo que está em nós, ele incomoda e deve incomodar o nosso inimigo, né? O diabo que é o inimigo. E às vezes as pessoas se deixam ser usadas por Satanás e se tornam aí pessoas para ficar o tempo todo provocando, irritando, né? Gerando confusões. Às vezes ameaçamos pessoas de outras religiões, não que a gente vá lá e ameace, mas as pessoas de outras religiões se sentem ameaçadas. Então, se a pessoa segue uma outra vertente de uma outra religião, ela
e às vezes até usando a própria Bíblia, ela tem um pouco de receio com os cristãos, né? Às vezes até entre cristãos há divergências e isso gera aí um pouco de insegurança, um pouco de ameaça. Infelizmente, há uma competição e muitos conflitos que são na esfera religiosa. Alguns até sangrentos, né? Como a gente já viu aí, inclusive via televisão, como eu acabei de mencionar. Então a gente vê o momento da história da vida de Paulo e a gente tem acompanhado a trajetória de Paulo. É uma caminhada que vem aí cercada de situações delicadas, de conflitos, de tumultos, e ele tem enfrentado cada um desses momentos, né, de forma sábia, com orientação, discernimento, com a graça de Deus, dando a ele sabedoria para a tomada de decisão em toda e qualquer situação. Então nós chegamos aqui ao confronto entre pregar o evangelho, ou como Paulo ou Lucas já disse para nós, né, o caminho, né, e os interesses econômicos e religiosos do povo de Éfeso. Esses interesses, eles concentravam-se no grande templo de Artemis, né, ou algumas traduções vão dizer de Diana, porque nos tempos antigos, a deusa Artemis de Éfeso era identificada como a deusa Diana de Roma. E o grego, na verdade, diz Artemis. Por isso, né? E outras traduções mais modernas retomam esse nome aí, como a gente acabou de falar, né? Então, alguns lugares Artemis, outros lugares Diana, mas o fato é que era um grande templo de uma deusa muito conhecida lá na maior parte da Ásia e adorada por muitas pessoas, não só da cidade de Éfeso, como das cidades vizinhas, circunvizinhas, dos lugares ao derredor, lugares mais longes, pessoas que passavam aí, viajavam, faziam suas caravanas, faziam questão de visitar o grande, famoso e conhecido templo dessa deusa. O primeiro templo, ele foi construído na região e foi destruído por um incêndio que, de acordo com a tradição, aconteceu no mesmo dia do nascimento de Alexandre o Grande, em 356 a.C. Quase imediatamente depois do incêndio, os efésios começaram a reconstrução de um famoso templo cuja fundação tinha mais de 150 metros de altura e 50 metros de largura, o que era considerado uma das grandes maravilhas do mundo antigo, até que foi destruído pelos godos em 262 depois de Cristo. A deusa, ela era adorada na forma de uma estátua de pedra, com uma ameia sobre a cabeça e múltiplos seios, e também era chamada de polimastos por essa situação. Essa não é realmente a mesma dos gregos, mas antes a deusa da fertilidade, conhecida nas regiões vizinhas como a Grande Mãe. Então ela tinha ali tinha o sumo sacerdote e também tinha ali recebia muito cortejo de sacerdotes e sacerdotisas que estavam ali como ministros, né? Que ficavam ali em serviço de adoração, de prestação ali de ofertas, de oferendas para esta deusa. O templo, além de ser o orgulho da cidade, porque era um templo muito imponente, né? Pensa uma construção muito linda, muito imponente em termos de arquitetura, né? De trabalho daquele templo, tudo. Do tamanho dele, da forma como ele se destacava ali na cidade. Mas além de ele ter toda essa questão de ser o orgulho da cidade, ele também era fonte de renda para a maioria ou para uma grande parte das pessoas que moravam naquela cidade. Se não diretamente de fontes do templo, indiretamente as pessoas elas se beneficiavam da presença daquele templo. É como a gente pensar numa cidade, né, uma cidade aí do interior, né, do nosso país, onde tem ali um ponto turístico muito famoso e as pessoas vão até aquela cidade para visitar aquele ponto turístico.
turístico. Então, o que acontece? Ao redor, né, daquele... Se você tiver que pagar um ingresso, por exemplo, para entrar num parque, vamos dar um exemplo aqui, tem um parque famoso numa cidade X. Então, todo mundo vai para aquele lugar para conhecer aquele parque. Quando chega lá, você paga ingresso para entrar no parque. Então, você está trazendo ali uma economia, está gerando economia para aquele parque. Só que para aquele parque funcionar, ele precisa investir nos funcionários. Então, ele contrata as pessoas que moram ao redor para trabalhar no parque. As pessoas que estão trabalhando no parque, elas moram ali na cidade, elas se alimentam na cidade, então elas fazem compra na cidade, elas compram casa na cidade, elas vivem na cidade, elas consomem na cidade. Então, isso também vai gerando recurso para aquela cidade. Então, a gente precisa ter essa dimensão quando a gente pensa qual o motivo desse tumulto, que esse tumulto ele é um tumulto de dupla, que foi desencadeado por duplo sentido, né? Primeiro, pelo fato da Diana, como o texto diz para nós, e também pela questão financeira. Então, a gente vê assim que era uma fonte de renda, né, para as pessoas da cidade, mas também era um momento ali em que as pessoas utilizavam de fazer, como o próprio Demétrios, né, fazer pequenos souvenirs, né, pequenos objetos, miniaturas do templo e outras, como quando a gente viaja para uma cidade turística, né, estive na cidade tal e me lembrei de você, escrito na camiseta, aí você compra a camiseta, eu amo tal cidade. Então, assim, as pessoas vão criando objetos, né, de lembranças, as famosas lembrancinhas, para que quando as pessoas forem para casa, elas comprem aquele objeto, né? E a pessoa sai feliz que está levando uma lembrancinha daquele lugar, então ela está ali gerando uma renda. Então os peregrinos, né, de toda a bacia ali do Mediterrâneo, eles viajavam para o templo da Diana para estar visitando. Além disso, como era costume nos tempos antigos, ele servia como um banco, olha que interessante, né? Que guardava o tesouro da cidade e dos indivíduos. Então também tinha lá que era um lugar seguro, né? Para que se guardasse também o dinheiro. Por fim, há indicações de que na mente popular, né, de que a adoração da deusa estava associada ao culto ao imperador. Então também tinha aí umas questões, né? Representava lá o imperador, mas estava mais no conceito das pessoas, que as pessoas também criam os seus próprios conceitos. A história que Lucas conta é relativamente simples. Tudo começa com o negócio de um ourives chamado Demétrio e dos artesãos que trabalhavam com ele. Seu negócio consistia em fazer pequenos templos de prata, né, as miniaturas, réplicas do templo, para os peregrinos levarem quando voltassem para suas casas. Preocupado com a perda econômica, então a preocupação de Demétrio era de parar com as vendas. Bom, se a Diana cai, se o templo fecha, essas pessoas vão entender que não precisa mais ficar vindo aqui para visitar a deusa, né? Eu vou acabar tendo prejuízo. Então, a preocupação dele era a questão econômica, né? Porque a pregação de Paulo, ele está pregando o evangelho de Jesus Cristo e muitas pessoas estão se convertendo. Então, se as pessoas deixam de adorar a Diana e começam a adorar Jesus, adorar ao Deus verdadeiro, então a Diana vai começar a ter prejuízo. E quem trabalha para ela ou em função dela também vai acabar se prejudicando. Então, Demétrio estava preocupadíssimo com a pregação que Paulo estava pregando naquele lugar, né, anunciando o evangelho. Demétrio, então, convocou uma reunião dos artesãos que trabalhavam no negócio e fez um discurso que tratava as motivações econômicas com o fervor religioso. E, de acordo com Demétrio, a pregação de Paulo afastava as pessoas da adoração dos deuses. E não há somente perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Então, olha que interessante, ele estava preocupado sim com a sua questão financeira, mas ele também estava preocupado com a Diana, dela perder o seu posto de ser a grande deusa adorada ali por uma grande parte da Ásia.
Quem escuta, então, quem vai escutar isso que Demétrio está colocando, a preocupação de Demétrio? Então o povo começa a escutar e eles começam então a gritar: grande é a Diana dos Efésios. A isso segue-se uma confusão e a multidão marcha em direção ao teatro. A gente comentou já em estudos passados que era o lugar onde eles se reuniam, era um espaço onde eles se reuniam para tratar questões que era do interesse do público todo ali. Então eles se reuniam nesses teatros e ali então eles iam discutir o que estava acontecendo e tentar chegar num consenso, né? Qual seria a melhor decisão. Então eles vão, né, nesse lugar das assembleias, das reuniões populares, e no caminho eles arrastam com eles 2 companheiros de Paulo, o Gaio e o Aristarco, e levam-nos ao teatro, que é nesse lugar aí onde eles estavam se reunindo para decidir qual seria a melhor ação em relação à vida de Paulo e também dos discípulos por conta do evangelho que eles estavam pregando. Então essa menção que a gente vê aqui a Aristarco e em Atos vai aparecer de novo no capítulo 20, em outros momentos a gente vai ver de novo a presença do Aristarco e também a presença de Gaio. O teatro, inclusive as ruínas desse teatro, né, elas podem ser ainda hoje visitadas, era muito importante. Era um grande semicírculo construído sobre uma concavidade natural da terra, de frente para o porto e com assentos de mármore que comportavam 24.000 pessoas. Na época, o teatro estava sendo reconstruído, parte de um longo programa de reconstrução que começara durante o reinado do imperador Cláudio em 41 a 54 depois de Cristo e que continuou até o início do século II. E aí, nós vamos ver qual foi a atitude de Paulo. Então, a gente tem aqui um tumulto que tinha um motivo legítimo. Então havia ali os ourives, as pessoas que trabalhavam produzindo ali as miniaturas, né, e outras obras de artes em função do templo, estavam ali sentindo o perigo do templo ser, da deusa Diana começar a cair em descrédito, e aí o templo começa a perder o seu valor, né, a sua ostentação, né? Por que a gente vai querer ver um templo de uma deusa se essa deusa já não é tão importante assim? Se tem um outro deus que é maior, superior a ela. Então havia essa preocupação e da Diana perder o seu poder, né, a sua autoridade ali na cidade, a sua adoração e também a questão financeira, porque se a Diana já não tem mais valor, por que eu vou querer a imagem dela ou a imagem do templo dela na minha casa, né? Não me serve para mais nada. Então, por essa preocupação. E aí Paulo ficou sabendo disso. Paulo ficou sabendo que estava acontecendo todo esse tumulto. E o texto mostra para nós assim que ele teve a intenção de ir até lá. O povo ficou 2 horas gritando: grande é o templo de Diana. Tá certo? Grande é a Diana dos Efésios, desculpa, é um versículo 28. Grande é a Diana dos Efésios. Então eles ficaram ali gritando por 2 horas sobre essa situação. E algumas coisas são interessantes. Primeiro, a gente vai ver a importância de, em momentos de tumulto, em momentos de discussão, quando os ânimos estão exaltados, quando os nervos estão aflorados, é sempre importante que alguém tenha uma palavra de pacificador, de pacificadora, né, para apaziguar a situação, e também uma palavra que oriente a pessoa a tomar as decisões corretas. Então, assim, Paulo, ele queria ir até o teatro, né? O texto mostra para nós aqui no versículo 30, ó, querendo né, Paulo, apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então, Paulo, ele tinha ali na sua caminhada homens e mulheres que estavam junto com ele, que tiveram a sabedoria de dizer: Paulo, não vai porque os ânimos estão exaltados. Se você for lá, você vai correr risco. Né? Em outros momentos a gente vê que ele apanhou, já chegou a apanhar e apanhou bastante. Né? Em momentos ele foi visto até como se estivesse morto. Então, assim, não vai
Não vai lá não, você vai ficar aqui, não vai resolver você ir até lá. Porque quando as pessoas estão exaltadas, elas não prestam atenção, não conseguem entender de forma racional aquilo que está acontecendo. E aí você não consegue ter um diálogo que vai ali resolver aquela situação. Paulo foi ali impedido pelos seus discípulos, né? O texto diz para nós que os discípulos não permitiram. E também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. E aqui eu queria que a gente pensasse duas coisas muito importantes. Primeiro, que a gente precisa exercer na nossa caminhada cristã esse papel de discipulado, que como discípulos e discípulas, né, que nós somos, e a Igreja Metodista trabalha bem essa questão, nós precisamos ter sempre essa palavra de orientação. Quando há entre nós alguém que está confuso ou confusa, uma pessoa que está querendo tomar alguma decisão precipitada, nós exercemos também o discipulado trazendo uma orientação que apazigua e que ajuda a tomar a decisão correta. Então os discípulos não permitiram que Paulo fosse ao teatro. E além desse grupo de discípulos, o texto diz para nós que Paulo tinha amigos e os amigos dele rogaram: não venha até ao teatro porque é arriscado. Então a gente vê aqui também a importância de nós termos na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, não só o nosso grupo de discipulado, mas também amigos e amigas de fé, amigos e amigas que tragam bons conselhos, né? Como o provérbio vai dizer para nós. Então nós precisamos ter esse cuidado de caminhar com pessoas que nos momentos difíceis vão nos dar bons conselhos. E também precisamos ter aí o nosso grupo de apoio de discipulado, né? Os pastores e pastoras têm seus grupos, né? Eu tenho o meu grupo, porque é importante, e assim também na igreja, eu tenho muitas pessoas que caminham juntamente comigo, mais pertinho, ajudando, orientando, aconselhando. A gente tem que estar junto aí se ajudando, porque senão, no momento de tumulto, se a gente não tiver um bom conselho, a gente corre ali um risco de se prejudicar. A Provérbios vai dizer para nós que na multidão do conselho, né, há bons conselhos, há bons resultados ali. Então a gente precisa ter esse cuidado aí em nos aconselhar. Então, cuidado, né, com quem você anda, cuidado com os conselhos que você está ouvindo. E a segunda coisa que eu queria comentar aqui do texto é que diz para nós o versículo 32 assim, ó: uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então veja, meu irmão e minha irmã, às vezes as pessoas estão discutindo, estão gritando, estão no meio da confusão, estão no meio do tumulto e nem sequer sabem o motivo pelo qual estão gritando, o motivo pelo qual está a confusão, o motivo pelo qual está o tumulto. E aí nós precisamos nos lembrar, né, que no meio da confusão nós devemos ter o nosso coração buscando sempre a orientação de Deus e saber o que está acontecendo, tomar conhecimento, né? Eu me lembro quando quando Pedro e Silas, né, eles vão ser interrogados, eles vão dizer assim: tomai conhecimento disso. Ele explica o que está acontecendo, né? E às vezes tem gente hoje, e nas igrejas isso acontece, pessoas que se envolvem em discussões e nem sequer sabem o que está acontecendo. E a gente usa muito uma expressão assim, que pegou o bonde andando e quer sentar na janela, não é isso? Quer dizer, nem sabe o que está acontecendo e quer vir falar, né? E ao passo que nós devemos conhecer toda a história, todos os lados, para que a gente possa, na orientação, discernimento do Espírito Santo, poder trazer algum conselho. E quando há tumulto, e quando há um tumulto dentro de nós, né? Às vezes o tumulto está aqui dentro, não está fora não, está na nossa mente, está no nosso coração, situações, dúvidas, temores vão gerando aquele tumulto dentro da gente e a gente fica um pouco perdida. E eu quero dizer assim para você, meu irmão e minha irmã,
que nós temos um Deus, que é esse conselheiro, como os amigos de Paulo, né? Não vai lá agora, calma, agora é hora de esperar, de parar. E nós temos um Deus que é o nosso conselheiro. E na hora do tumulto, nós precisamos nos lembrar e buscar, Senhor, né? Qual é o conselho que o Senhor me dá nessa hora? E aguardar, acalmar o coração e não tomar decisões de forma precipitada. E finalmente o escrivão da cidade, né, ele interveio, já que eles não tava aquela bagunça ali, ninguém sabia quem era, o que estava acontecendo, né, ele disse assim, ó, esse título não reflete a autoridade dessa pessoa, cuja responsabilidade era implementar as decisões da Assembleia da cidade. Mas, pelo fato, né, de estar essa confusão toda, ele foi obrigado a intervir, né, a ter o seu posicionamento ali e ajudar o povo a se apaziguar. Esse escrivão, ele era um dos principais administradores da cidade, né? Ele era o intermediário entre o governo, né, de um lado o governo romano e por outro lado a Assembleia dos Cidadãos. E é por causa dessa autoridade, né, ele tinha essa autoridade aí, que ele trabalha então para apaziguar a multidão, porque se ele como autoridade, ele poderia chamar ali os soldados e aí a coisa poderia ficar complicada, né? Então ele como autoridade, ele apazigua o povo e ele começa a dizer que não precisavam insistir com aquela gritaria desordenada, ó, gente, não adianta vocês ficarem gritando desse jeito, né? E aí ele vai colocar ali os pingos nos is. Então a discussão dele, o que Paulo está dizendo, ele não está falando nada contra a Diana. Então a gente não tem como acusar ele dizendo que ele está dizendo algo contra a Diana. Ele está falando de uma coisa nova e ele tem direito de falar. Ele vai dizer assim para Demétrio, né, lá no versículo 26, que o texto fala que ela caiu do céu, né? Que a Diana que caiu do céu. Então, fala de uma imagem, ele coloca a imagem como algo que não estava sujeita, não corria risco diante daquela situação. Aliás, versículo 35, né? O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter, né? Não é do céu, caiu de Júpiter, né? Ora, não podendo ser isto contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Quer dizer, se caiu de Júpiter, né? Então a gente não precisa se preocupar, que realmente, né? Então ele tentou ali dizer para eles não se preocuparem com aquela situação. Porque a fala de Paulo, a gente vê lá no versículo 26, aí sim é o versículo 26, né? Desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então Paulo está dizendo que se é feito por mão humana, não é Deus. E aí o escrivão vai dizer, ó, não, mas ela, né, ela caiu de Júpiter, né? Veio de cima, então ficou aí tentando acalmar o pessoal, trazendo essa fala para eles ficarem tranquilos. Ele está, né, dizendo para aquela multidão, se eles estão certos, né, ela tem poder, então eles não precisam defendê-la com gritaria ou, né, com tumultos, tá certo? Mas ao mesmo tempo ele vai dizer assim, então o Gaio e o Aristarco que vocês capturaram, né, eles também não cometeram nenhum crime contra a deusa, então não está de acordo com a lei, a gente tem que fazer aqui um julgamento, né, sobre a ação dos dois, porque eles não fizeram nada contra a deusa Diana, certo? E se vocês tiverem alguma outra questão que precisa ser conversada, vocês vão procurar aí os meios legais, vão procurar outros caminhos e fazer uma acusação formal contra essas pessoas. Com essas palavras, o escrivão da cidade volta ao motivo original do tumulto, lembrando-nos que Demétrio, depois de começar o processo, parece não ter ido adiante com ele. Finalmente, o escrivão da cidade lembra o povo de que acima deles está o poder de Roma e que corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum que possamos justificar esta aglomeração. Então, lembra que podia chamar ali os soldados de Roma e ele tinha ali o compromisso de colocar
a cidade em ordem. Então, o escrivão da cidade, com essas palavras de advertência que ameaçavam terríveis consequências para os insurgentes, dispensa aquela assembleia. Então, a confusão começou porque eles estavam com medo de perder ali a sua fonte de renda, que era a venda de miniaturas do templo, por causa da pregação de Paulo, e Paulo estava pregando um Deus que não é feito por mãos humanas. E não era o caso lá, eles estavam fazendo muitas miniaturas da deusa e do templo. Então eles ficaram com medo, teve todo esse tumulto aí iniciado por Demétrio, e a gente viu ali o cuidado de Deus com a vida de Paulo. Então sempre haverá tumultos envolvendo a igreja, por mais que a gente não queira, vão acontecer por N motivos, mas sempre nós precisamos, assim como Paulo, nos deixarmos ser conduzidos e conduzidas pelo Espírito Santo. Então, Paulo teve ali os discípulos que disseram, não vai, não se envolva, né? Não vá se misturar no meio da confusão, do tumulto. Os amigos, não vai, não se misture. Que a gente possa estar caminhando com gente assim, que nos ajudem e nos ajude a não nos envolver com tumultos, a não nos perdermos aí nas discussões da vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cada dia, e quando os tumultos surgirem diante de nós, que tenhamos nossa sabedoria e a inspiração divina para resolver cada um deles. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez por este tempo de meditar na tua santa palavra. Te agradecemos pelo ensino, pela orientação, pela instrução, e clamamos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, Pai, que o Senhor sempre nos ajude a tomarmos as melhores decisões, e que tudo o que fizermos seja de acordo com o teu querer e a tua vontade. Pai, sabemos que a caminhada cristã traz, ó Deus, os seus desafios, muitas vezes são lutas, ó Deus, são tumultos, ó Pai, que surgem diante de nós, mas muitas vezes essas lutas e tumultos estão dentro de nós. E para cada um deles eu quero clamar a tua misericórdia, a tua graça, a tua unção, o teu direcionamento, ó Deus, a tua sabedoria, para que possamos, ó Deus, resolver cada situação conforme o teu querer. Coloca, Pai, em nosso caminho homens e mulheres que sejam instrumentos do Senhor para apaziguar, para orientar, e que nós também possamos ser, ó Deus, no caminho dos nossos irmãos e irmãs, homens e mulheres pacificadores, pacificadoras, que orientam de acordo com o teu querer e a tua vontade. Muito obrigado por este tempo, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe, uma boa noite para você.